Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí. E galera, como eu havia prometido para todos vocês, nós hoje vamos trabalhar com a nossa apostila do Eleva Mais, certo? Eleva Mais. E nesse nosso trabalho a gente vai trabalhar com o capítulo 6 da sessão 01, galera, onde nós trabalhamos com o assunto de corrente elétrica, certo? Galera, nesse nosso projeto piloto, a gente vai estar dando um primeiro passo para nossa resolução da apostila, certo? Então, eu peço para que todos vocês deem um like, compartilhem, comentem aqui caso você não tenha entendido muito bem a questão e vamos começar os nossos trabalhos aí do nosso projeto, certo? Bom, galera, aqui nós iremos trabalhar primeiramente com questões teóricas e aí a gente vai dando uma sequência a trabalhos práticas, tá? A primeira questão que a gente tem aqui, ela é uma questão sobre a grandeza da corrente. Então, ele fala para você sobre a intensidade de corrente elétrica num circuito elétrico e ele fala que isso é resultado de uma divisão. Mas é uma divisão do quê? De quais unidades? Bom, nós vimos em aula que a corrente elétrica ela era uma razão entre o ΔQ sobre ΔT, onde o teu ΔQ representava o quê? Representava a carga elétrica e esta carga elétrica mensurada em coulombs, certo? Sobre ΔT, que vai ser a nossa grandeza de tempo, onde esse cara vai ser mensurado em segundos, né? Então, a nossa corrente elétrica, o tal do ampere, representa o tal do coulomb por segundo. Uma corrente elétrica de 4 amperes, ela significa que você tem 4 coulombs fluindo dentro do fio a cada segundo, né, pessoal? E essa equação a gente muitas vezes faz o seguinte com ela. Pega o ΔT, joga multiplicando esse I e escreve o famoso kit, carga igual a corrente vezes o tempo, certo? Quando for oportuno, eu vou comentar com vocês nas questões aí como que a gente mexe com as questões das unidades de medida desses caras. Mas o nosso padrão, coulomb e segundo, certo? Sem muito segredo, nossa questão aí bem acessível e fechando o nosso primeiro caso. Beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, uma questão com uma pegada aí teórica, certo? Onde nós vamos discutir aqui sobre a questão de uma cerca elétrica. Então ele coloca um texto aqui explicando que quando nós temos a questão da insegurança e aí você instala uma cerca elétrica na sua casa. E ele até comenta aqui sobre a voltagem dessa tua cerca elétrica, como ela é uma cerca como ela é pulsante, então é uma corrente elétrica que não é contínua, ela fica oscilando esta corrente elétrica. E aí ele fala sobre a utilização dela. Ok. Considere exposto os seus conhecimentos em eletricidade e assinale a alternativa correta. A primeira alternativa. A corrente elétrica recebida pelo ladrão na descarga é alta. Opa. Aqui já vamos parar, tá? Inclusive já caiu uma questão no Enem envolvendo isso. Gente, nosso corpo ele tolera um certo nível de corrente elétrica. Se você tiver uma corrente elétrica muito alta, uma parada cardíaca. Ou seja, se um ladrão aqui, ó, encostar nessa cerca e por alta, uma parada cardíaca, você vai matar aquela pessoa. Então, cara, obviamente que o intuito não é esse, é você assustar o cara e o cara, opa, aqui não vai dar pra entrar. Então, assim, não pode ser uma descarga elétrica alta e pequenininha para que não cause um problema pior, como você causar a morte dessa pessoa, certo? Então, essa alternativa a gente já descarta. Correntes elétricas altas não são toleradas pelo nosso corpo. Para não causar a morte, já começou bem esse enunciado, a corrente elétrica recebida pelo meio do choque, ela é muito baixa, provocando apenas queimaduras. Ok, esse cara tá ok, tá? Às vezes nem queimaduras chega a causar, às vezes esse cara só tem a contração dolorosas, mas, cara, aqui tá ok, beleza, pessoal? Então, uma corrente elétrica baixa, beleza? Se o ladrão estiver com sapato consolado de borracha, ele não receberá o choque. Cara, por favor, né, pessoal? Obviamente que não, né? Imagina, cara, o cara colocou uma cerca elétrica, custou um monte de coisa, daí o ladrão, porque ele tá com um All-Star, que tem uma sola de borracha, não vai tomar choque. Gente, claro que não, tá, pessoal? Então esse item aqui, obviamente, não faz sentido nenhum, o cara poder se isolar pelo tênis apenas, tá? E aí ele diz, mesmo que fosse possível o ladrão tocar em apenas um único condutor da cerca,
sem que seu corpo tocasse em qualquer outro lugar, ele não deixaria de ganhar o choque, pois é muito alto. Esse item ele está errado, mas por que ele está errado? Ó, quando você pensa numa descarga elétrica, nessa descarga elétrica, vamos pensar numa pilha que tem um polo positivo. Se eu encostar apenas em um dos polos dessa pilha, cara, eu não vou tomar o choque. Eu tomo choque quando eu encosto nos dois polos e eu faço um contato entre eles. Tá, mas professor, se eu pego uma pilha dessas normais e eu seguro assim, ó, nos dois pontos, por que eu não tô tomando um choque nesse caso? Aí o que acontece é o seguinte, ó, você pode ver que a cerca elétrica ela coloca 10.000, porque a resistência elétrica do corpo é muito alta. Tópico que vai ser visto nesse mesmo capítulo, seção 2, tá? A relação entre a resistência e a corrente elétrica. A resistência elétrica é muito alta, então a voltagem tem que ser consideravelmente alta para que você consiga ter uma descarga elétrica. Uma pilha, cara, ela vai ter apenas uns 3 volts, 1,5 volts, terá voltagens pequenas. Consequentemente, como a resistência do teu corpo é muito alta, praticamente não vai ter nada passando pelo teu corpo nessa situação. Mas, teoricamente, teria um valor muito pequenininho, beleza? Então, fechando essa nossa alternativa, e essa nossa alternativa sendo o item B, beleza? Nossa próxima questão, que é uma questão já de cunho matemático. Ele fala assim, ó. Uma pessoa comprou um celular e ela verificou que no manual dele, a bateria tinha uma carga de 4.000 mAh. Vamos anotar aqui, ó. Carga do celular, 4.000 mAh. Ok. Aqui tem um detalhe importante nessa nossa situação. Ó, essa unidade de carga elétrica, mAh, ele está associado àquela nossa equação que é o kit. Carga igual a corrente vezes o tempo. Só que tem um detalhe. Se você for trabalhar no sistema internacional de unidades, essa carga aqui, ela tem que ser mensurada naquela unidade padrão do internacional, Coulomb. E aí, a tua corrente elétrica será em ampere e o seu tempo será em segundos, certo? Mas eu posso trabalhar com unidades diferentes. E nessa questão, ele colocou a unidade do miliampere-hora. E esse miliampere-hora, nós vamos ter que, obrigatoriamente, você vai manipular a corrente elétrica em miliampere e o seu tempo em horas. É essa a ideia. Então, você pode aplicar a equação do kit normalmente, tá? Mas a corrente em unidades de miliampere e o tempo em unidades de hora, tá? Professor, 1 miliampere-hora são quantos coulombs? Ó, nós vamos ter duas unidades conhecidas. 1 ampere-hora. 1 ampere-hora são 3.600 coulombs. E 1 miliampere-hora, que será o 3,6 coulombs. Nessa questão, a gente até nem vai usar esse cara, mas você vai ver na próxima, beleza? Então, olha só, galera. Ele fala para você que a carga desse carinha aqui, ó, é 4.000 mAh. Beleza. E que, quando ele está sendo recarregado, cara, ele vai usar uma corrente elétrica de 2 amperes para conseguir fazer essa recarga. Numa voltagem de 5 volts. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a corrente elétrica que ele está emitindo será de 2 amperes, certo? Mas eu não posso usar amperes, eu tenho que usar o miliamperes. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, que essa corrente elétrica será 2.000 miliamperes, certo? Conversão de ampere para miliampere. E aqui a gente joga no kit. Ó, carga é igual a corrente vezes o tempo, fechou? A carga 4.000, coloquei ela em miliampere-hora, então o I em miliampere, o tempo em horas, beleza? Então, 2.000 miliamperes e esse cara aqui, o nosso ΔT que nós estamos procurando, beleza? Bom, encontrando essa nossa respostinha aqui, deixa eu ajeitar a tela, fechou? Pega esse 2.000 e joga dividindo e o teu ΔT será nada mais nada menos que 4.000 dividido por 2.000, certo? Então, este seu ΔT sendo 2 horas, certo? E finalizando assim a nossa questão, tá? Ok? Só esse cuidado. Quando for aplicar kit, cara, só cuidado que vai ter uma unidade padrão para carga e essa unidade padrão, ela vai reger as outras unidades. Então, não joga no seco, senão tu vai errar, tá? Beleza? Então, olha só. Dando uma sequência aqui, vamos para a nossa questão número 4. A questão número 4, ele fala assim: as baterias de íon e lítio equipam atualmente vários aparelhos eletrônicos, laptops, máquinas fotográficas e tudo mais. E ele fala que você tem uma bateria com 1.000 mAh de carga. Então, vamos lá. Carga elétrica desse cara, 1.000 mAh, certo? Ok. Aí ele fala assim, ó. Se você sabe que cada elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, então vamos marcar aqui, ó, que
um elétron possui 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, certo? A carga de um elétron apenas. Ok. Sabendo que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 menos 19, quantos elétrons serão necessários para você descarregar esta pilha completamente, esta bateria completamente? Bom, para você fazer isso, tu vai usar uma informação que eu coloquei no quadro anterior. Ó, você sabe que um elétron tem uma certa quantidade de carga que está mensurada em coulombs. Então, eu preciso deste cara aqui também mensurado em coulombs. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós temos que 1 miliampere hora eram 3,6 coulombs, né? Então, quer dizer que esse cara aqui é 1000, então 1000 miliampere hora será 3.600 coulombs. Ok, feito isso, vira uma regra de 3, porque ó, eu sei que um elétron terá uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Mas eu quero saber qual é o número de elétrons equivalente a 3.600 coulombs, certo? Aqui a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, né? E você vai encontrar que 1,6 vezes 10 elevado na menos 19 multiplicado pelo N vai dar o 3.600 aí, certo? Ok. Vou pegar esse 1,6 vezes 10 a menos 19 e jogar para o outro lado da minha conta. E eu vou obter esse N sendo o quê? 3.600. Ó, o 1,6 vai dividindo. 1,6 vem dividindo. Vezes, ó, acostume a fazer isso. 10 na menos 19 de um lado da conta. Lá do outro lado, 10 na mais 19. Ok. Fechou. Agora, galera, olha só. Só de você ver que esse prefixo é 10 na mais 19, é um número grande pra caramba, ó. 10 na menos 18 a gente descarta, 10 na menos 16 descarta, 10 na 13 tá muito longe de 10 na 19, tá? Então, nós temos 10 na 21 e 10 na 22 para nossa resposta. E isso vai depender do resultado da conta do que eu tenho aqui na frente, tá? Se você pegar 3.600 por 1,6, esse cara vai dar 2.250. Então, eu vou ter aqui que esse N vai dar 2.250 vezes 10 na 19. Ok, fechou. Quase fechou. Ó, 3 casinhas aqui para escrever o nosso número na notação de forma coerente. 2,25 vezes 10. Se foram 3 casinhas, 10 na 19 vai para 10 na 22. Ok? E aí fechou a nossa alternativa sendo a letra E. Beleza? Então aqui, galera, novamente uma situação de carga elétrica, mas aqui ele só queria que você descobrisse quantos elétrons associados a uma certa quantidade de coulombs. Isso aqui tu pode fazer por regra de 3, tá? E tem aquela equaçãozinha lá, bem do início da eletrostática, que é aquele Q igual a N vezes Z, que também você pode utilizar. Geralmente eu faço por regra de 3, porque aí você usa uma lógica. Um elétron tanto, X elétron, certa quantidade de carga, e aí você faz pela lógica da situação. Beleza? Questãozinha número 5, galera. Questão número 5, cara, ela tem aqui uma resolução que a gente vai ter que fazer uma aproximação, tá? Ele fala assim, ó. A capacidade de carga de pilhas e baterias é dada pela unidade ampere-hora. Ó, e eu passei para vocês antes ali, ó. 1 ampere-hora eram 3.600 coulombs, certo? Ok. E aí ele fala assim... Se uma bateria de um automóvel possui 44,4 ampere-hora, qual será a sua carga em coulombs? Qual será a sua carga em coulombs? E quantos elétrons será necessário para esta carga? Olha só, galera, é a mesma coisa da questão anterior. Eu primeiro vou converter para coulombs e eu vou fazer a regra de 3. Exatamente a mesma coisa. Só que os números aqui não estão tão agradáveis. Por quê? Porque você tem 44,4. Então, quando você falar assim, bom, se 1 ampere-hora é 3.600, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 44,4, e eu vou ter que multiplicar ele por 3.600 aqui. E, cara, quando eu executar essa multiplicação, o teu resultado vai dar um resultado meio feio, cara. Ó, ele vai fechar 44,4 vezes 44,4 vezes 3.600, o teu resultado vai dar isso aqui, ó. 1,59840. Aí tu olha, meu Deus do céu, tá? Ó, essa carga em coulombs não tem, ó. Não tem.
Nenhum, cara, é 1, 5, 9, mas então a gente vai aproximar, cara, esse cara. A gente vai falar que ele é isto aqui, 160 mil, certo? Se é 160 mil, ó, eu vou colocar aqui a ordem de grandeza de forma coerente e esse cara vai ficar 1,6 vezes 10 elevado na quinta coulomb. Beleza, 1,6 vezes 10 na quinta, tá? Então assim, ó, pessoal, 1,6 vezes 10 na quinta só tem uma alternativa que tem isso. Tem 16, 10 na quinta, tem 160, 10 na quinta. Só que tem um problema, ó, pessoal, 1,6, 10 na quinta é a mesma coisa que 16, 10 na quarta. Então você ainda poderia ficar entre a letra E para a nossa alternativa. Então eu vou ter que descobrir quantos elétrons é isso. E aí a gente faz aquela nossa regra de 3, ó. 1 elétron equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19, 6 vezes 10 na menos 19. E aqui, N elétrons vai ser esse nosso valor, 1,6 vezes 10 elevado na quinta, tá? No fim das contas, esse N é só você dividir esse 1 vezes 10 na quinta com esse 1,6 10 na 19, tá, pessoal? Então aqui, ó, o número, quando você for fazer a tua regra de 3, vai fechar N igual a... N igual a 1,6 vezes 10 elevado na quinta dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. É só você fazer a tua regra de 3. Vai cortar esse 1,6 com esse 1,6. Todos eles começam com o número 1 aqui na frente, tá? Ok. Só que o 10 na 19 vai acabar sumindo somando. Então esse cara vai ficar equivalente ao quê? A 10 elevado na quarta. Na 24, perdão. 10 elevado na 24, certo? Então aqui, 10 elevado na 24, 1,6 10 na quinta, e a nossa questão está resolvida, feita, certo? É a mesma coisa da questão anterior, tá? A única coisa que mudou é que a gente, em vez de converter miliampere-hora para coulombs, a gente tá fazendo ampere-hora para coulombs, beleza? Tá? Ok, galera, vamos para a próxima. Beleza, questão número 6 é uma questão nitidamente adaptada da UFSC, né? UFSC é somatória e tal, mas então ele colocou como uma questão aberta, tá? Ele fala assim, um fio condutor é percorrido por uma corrente que a intensidade é 0,25 amperes, então I igual a 0,25 amperes. Ok. Calcule em coulombs a carga que se atravessa por esse cara quando ele passa por um intervalo de tempo de 160 segundos, ok? Cara, aqui é um kit direto, né? Carga igual corrente vezes, certo? Então aqui sem segredo nenhum, tá? Carga elétrica vai ser 0,25 amperes, tempo 160 segundos, já tá tudo no padrão de unidade coerente, e essa carga vai dar quanto? Ó, sempre que tu tá multiplicando por 0,25 é equivalente a dividir este número por 4. 160 por 4 vai dar 40. E aqui fechou a nossa questão, beleza, pessoal? Então, sem muito segredo, sem muita invenção de moda, bem tranquilo da gente desenvolver, beleza? Ok? Então, galera, vamos dar uma sequência para a nossa próxima questão. Ok, próxima questão é uma questão teórica. Deixa eu só reduzir aqui. Beleza, então ele fala para você o seguinte. A corrente elétrica é um deslocamento de cargas elétricas no interior de um condutor provocado por ação de um campo elétrico. Com relação à corrente elétrica e seus efeitos, assinale. Primeiro, a luz emitida por uma lâmpada incandescente não é um efeito luminoso da corrente elétrica, mas uma consequência do seu efeito térmico. Cara, isso tá correto, tá? Ele tá falando daquelas antigas lâmpadas incandescentes. O que era uma lâmpada incandescente? Era aquela lâmpada antiga que tinha um filamento, que hoje em dia a gente já nem utiliza mais esse estilo de lâmpada, né, pessoal? Essa lâmpada, ela tinha um filamento aqui dentro e quando a corrente elétrica passava por dentro desse filamento, ele esquentava. E por ele esquentar, ele atingia uma certa temperatura que ele ficava tão quente que ele começava a produzir uma luminosidade vermelha, uma luminosidade meio alaranjada, né, pessoal? Então, sim, é um efeito do aquecimento dela, tá, pessoal? E aí, vamos só lembrar quais são os efeitos da corrente elétrica, tá? Nós vamos ter basicamente o efeito térmico da corrente elétrica, tá? O efeito térmico, que a gente consegue perceber muito bem, tá? Por exemplo, eu estou usando um tablet aqui na minha aula, e esse tablet está quente. Ele está quente porque está passando corrente elétrica nele. Quando passa corrente elétrica, existe uma liberação de calor. Se ele esquentasse demais, ele derreteria, né, pessoal? Ok? Então, o efeito térmico da corrente elétrica. Mas, você também vai ter um efeito que a gente chama de efeito luminoso da corrente elétrica. Quando esse efeito luminoso é evidenciado? Bom, você já viu um raio, né, cara? O raio é uma descarga elétrica que está no céu e esse cara, ele produz luz. E aí a ideia é, tá, mas por que a corrente elétrica, ela vai produzir essa luz? Porque o que acontece? Quando a corrente elétrica passa por dentro de um gás,
ele faz com que esse gás ionizado, e o gás ionizado, quando ele retorna para o seu estado original, ele vai retornar para o estado original e ele vai emitir energia para o ambiente. E ao emitir energia, ele emite energia de forma luminosa, tá, pessoal? Então, o nosso efeito luminoso, certo? Agora, você também vai ter um efeito que a gente chama de efeito químico. Sim, cara, você estuda isso na química, aquelas correntes iônicas, né? Que aí você tem um cátion, um ânion e tudo mais, e você consegue causar uma corrosão, você consegue causar uma redução. E sim, é possível você fazer correntes iônicas, tá, pessoal? Então, assim, no caso lá da aula de química, que é o cátion, o ânion, não necessariamente é uma corrente iônica, mas, cara, é possível você fazer isso também, tá, pessoal? Então, o efeito químico, ele pode gerar reações químicas, como uma corrosão em um material via corrente elétrica, tá, pessoal? Aí, você ainda vai ter um efeito que a gente chama de efeito fisiológico, certo? Que é o que nós sentimos quando passa a corrente elétrica. Quando eu estou escrevendo, falando com você, meu cérebro está produzindo uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica, ó, quando passa pelo meu corpo, ela já ação muscular, fisiológico. E esse efeito fisiológico, ele tem escalas, tá? Ele vai desde a contração muscular, que é o simples movimento do teu corpo, até situações de dores, de rupturas de tecidos, paradas cardíacas. Então, esse fisiológico mais corrente, mais intenso ele será, certo? E há ainda um terceiro e último efeito, que é o efeito sonoro, né, pessoal? Pô, quando rola um raio, o barulhão que dá, que é o trovão, né? Aquele barulho é um efeito sonoro causado pelo efeito da corrente elétrica. São basicamente esses nossos 5 efeitos que a corrente causa. Primeiro, ó, a lâmpada incandescente não é um efeito luminoso. A lâmpada fluorescente, aquela que tem um gás lá dentro, aí sim é uma ionização que emite luz. Mas a lâmpada incandescente é aquela que esquenta pra caramba, e aí você vai ter um aquecimento. Esse efeito térmico muitas vezes é conhecido como efeito Joule desse processo, tá, pessoal? O efeito Joule. Beleza? Vamos lá. Próxima. É possível estabelecer uma corrente elétrica nos gases. Nesse caso, a corrente elétrica é constituída pelo movimento de íons positivos e negativos e também dos elétrons livres. Sim, isso é verdade. O que a gente chama de correntes iônicas, tá, pessoal? Na física, a gente não manipula tanto essas correntes iônicas, mas na química, sim, com bastante frequência, tá? Nos metais, os elétrons se movem no sentido contrário ao campo elétrico aplicado, sendo este o sentido real da sua corrente elétrica. Sim, é a nossa temática, né, pessoal? Quando a gente vê a eletrostática e você vê um campo elétrico, pessoal, a gente tem aquela nossa regra. Toda carga de natureza positiva, ela é empurrada no mesmo sentido do campo elétrico. Porém, cargas de natureza negativa sempre serão empurradas no sentido contrário dessa corrente, desse campo elétrico. Consequentemente, esse cara é verdadeiro. Um bom condutor de cargas elétricas é aquele que tem uma baixa resistividade. Pessoal, a própria expressão já está falando, né? Baixa resistividade, ele tem pouca resistência elétrica. E claro, esse cara aqui é verdadeiro, tá? Mas esse carinha aqui, pessoal, ó, você pode ter ficado com dúvidas sobre ele. Por quê? Porque essa temática ela vai ser tratada na próxima sessão na Lei de Ohm. Então ela vai ser o capítulo 6, sessão 2. Então aqui, pessoal, esse cara 08 aqui poderia ter deixado para o próximo capítulo, tá, pessoal? Mas como é difícil às vezes pegar uma questão que só fala da corrente, tá ok, não tem problema. Isso aqui a gente vai ver no capítulo 6, sessão 02, que é a nossa próxima aula, a aula daqui que vem, beleza? Bom, galera, dando uma sequência aqui, vamos lá para o nosso item 8, questão número 8, tá? Questão número 8, novamente uma questão teórica. Ele fala assim: para-raio é um dispositivo cuja finalidade é oferecer um caminho seguro para as descargas elétricas na atmosfera. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, UniOS, né, galera? O UniOS gosta de colocar essa coisa da incorreta, beleza? Ele diz para você o seguinte, ó, só lembrando da ideia do para-raios, né, porque ele vai ter mais assim a discussão dele até na nossa aula de eletrização, condutores eletrizados, aquela nossa última aula de eletrostática, tá? Mas ele vai ter uma discussão em cima de corrente, tá? A montagem do para-raio emprega o conceito do poder das pontas. Sim, é verdadeiro, né, pessoal? Quando você coloca uma ponta aqui, o acúmulo de carga é maior na ponta, então um raio terá uma probabilidade maior de cair na ponta desse para-raio. Beleza, verdadeiro, ok? Aí, encontrado na superfície de um condutor e através da qual ocorre maior concentração de cargas nas regiões pontiagudas. Pessoal, esse item aqui, ele é verdadeiro, mas não é o verdadeiro que nós queremos o falso. Após o raio atingir a extremidade de um para-raios, ocorre uma diferença de potencial entre a extremidade do para-raios e sua parte inferior, provocando uma corrente elétrica formada por
cátions, os quais se deslocam através da barra de para-raio. Deslocamento de cátions? Gente, corrente elétrica, deslocamento de elétrons, pessoal. Toda corrente elétrica, ela é oriunda de uma diferença de potencial, tá, galera? Mas, neste caso, um movimento de elétrons, de cátions, tá? Quando uma nuvem eletrizada se aproxima de um para-raios, ocorre uma indução. Sim, pessoal. Questão lá do capítulo 1, seção 2, né, pessoal? Verdadeira essa afirmação, processo de indução. Superfícies equipotenciais na vizinhança de um para-raio não pode conter os pontos de potenciais de... Isso aqui é verdade, tá, galera? Vamos só lembrar desse nosso detalhe, ó. Quando você tem duas regiões com potenciais diferentes, tipo aqui, ó, aqui tem 4 volts e aqui tem 5 volts, a gente sabe que quando existe uma diferença entre dois potenciais, as cargas elétricas têm uma tendência a se mover. A tendência é da seguinte forma: toda carga negativa, ela tenta ir para um lugar de potencial mais alto. Porém, toda carga elétrica positiva, ela tende a ir para um lugar de potencial mais baixo. A gente sabe que o movimento de cargas positivas é muito mais complicado de acontecer, porque a carga positiva ela tá junto lá com o núcleo do átomo, ela é muito mais pesada. Então, cara, por isso que a gente chama de corrente elétrica, porque são as cargas negativas que se movem geralmente nesses nossos sistemas. E ele tá falando assim, ó, se você tiver um ponto aqui, ó, com o mesmo potencial elétrico aqui de 5 volts, por exemplo, que esse vizinho, esse cara aqui, ele não vai atrapalhar o movimento de carga. Por quê? Porque as cargas estão vindo dos 5 volts para o 4 volts, ou do 4 volts para os 5 volts. Então, esse cara aqui, ó, ele não vai ser um cara que vai causar um problema. Não existe uma tendência desse cara sair dessa região e vir para a vizinha. Só existe tendência dela sempre ir para um lugar de potencial diferente. Carga negativa, querendo ir para potenciais maiores. Carga positiva, querendo ir para potenciais menores. Se tiver um lugar com o mesmo potencial, não existe tendência de movimento de carga. Por isso esse item sim também é verdadeiro, tá, pessoal? Ok? E aí, galera, a gente tem o nosso último. Se a nuvem estiver eletrizada negativamente, o sentido da descarga elétrica é da nuvem para a Terra, ocorrendo um fluxo de elétrons. Pessoal, aqui, ó, ele está falando que se a nuvem está carregada de forma negativa, o que vai acontecer é que a descarga elétrica será dos elétrons vindo da nuvem para este para-raio. Isso é verdade, tá, pessoal? A descarga elétrica é do movimento dos elétrons. Os elétrons estão vindo da nuvem para o para-raios. Mas cuidado, lembra que tem aquela nossa discussão de corrente real e corrente convencional. Esse sentido aqui, ó, pessoal, que a gente está indicando, é o que a gente chama de sentido real, certo? Agora, quando a gente estuda essa nossa situação, nós utilizamos o sentido que nós chamamos de sentido convencional. Então, ó, essa questão, ela beirou o erro, tá? Porque, ó, se a nuvem estiver eletrizada negativamente, o sentido da descarga, aí tá certo, o sentido da descarga é do negativo para o positivo, mas se ele tivesse escrito o sentido da corrente elétrica, esse cara já ia estar errado, porque a corrente elétrica nós utilizamos do positivo para o negativo, tá? Por isso que eu digo que ela beirou. Uma palavrinha que tivesse aqui diferente, detalhes, ia estar errado. Então, pessoal, como ele pediu pra gente marcar o item errado, é o item B. E esse item bem errado, né, cara? Você pegar e falar uma corrente de cátions dentro de um condutor, de um metal. Não, né, pessoal? Isso aqui a gente vê bem certinho na nossa aula, beleza? E a gente vai para as nossas duas últimas questões, tá? Pessoal, seguinte, nessas nossas duas últimas questões, ambas têm a mesma pegada aqui, galera. Ambas têm aquela discussão do cálculo da carga elétrica em um gráfico corrente elétrica versus tempo. É isso. Corrente elétrica versus tempo e você tem que calcular a carga. Qual que é a nossa ideia? Ó, galera, quando tu for calcular a carga, você sempre vai fazer esse cálculo de carga em gráficos a partir da área do teu gráfico. Então aqui, ó, pessoal, sem muito segredo aqui, ó, nós vamos ter que calcular a área desse nosso gráfico para obter a carga elétrica, tá? Gráfico corrente tempo, a área vai te fornecer a carga, beleza? Então, ó,
Para calcular esta carga, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pensar que eu tenho um trapézio aqui. Deixa eu até marcar os pontos principais desse trapézio, ó. Na base desse trapézio aqui, nós temos uma medida de 4. Na parte superior aqui desse trapézio, a outra base, ó, é até o 1,5 aqui, ó, pessoal. Então, 1,5. 1,5, certo? 4 e 1,5. E a altura desse nosso trapézio aqui, sendo 1.200. 1.200. Aí tu fala, pô, beleza, professor. A carga é só eu fazer uma igualdade com a área. É só isso. Só isso. Só isso. Agora presta atenção. Então, essa carga vai ser área do trapézio é base menor mais base maior dividido por 2 multiplicado pelo tempo. Certo? Ok. Aí tu vai lá, multiplicado pela altura. Tá? Então, carga vai ser base menor 1,5. Base maior 4,2 multiplicado pela altura que é 1.200. Pô, fechou, professor. Tranquilo aqui, ó. Vai ficar, então, essa carga igual a 5,5 sobre 2 multiplicado por 1.200, tá? Ah, vai ficar meio ruim dividir 5,5 por 2. Então, divide 1.200 por 2. Vai ficar 1.200 dividido por 2 vai dar 600. E 600 vezes 5,5 dá 3.300. Então, olha a minha carga final. 3.300, certo? Aí, tu vai lá no seco e marca. Não. Toma cuidado só com uma coisinha. Olha a unidade dessa corrente, ela é miliampere. Olha a unidade desse tempo, horas. Então, quando tu tá calculando a carga, cuidado com as unidades do teu gráfico. Se é miliampere e horas, ó, esse cara não vai ser coulomb. Este cara será 3.300, que? Miliampere hora. Miliampere hora, certo? E aí, como ele quer a resposta em coulombs, a gente vai fazer o quê? Multiplicar este cara por 3,6, que é aquela mudança de unidade em você. Quando você pegar e multiplicar 3.300 por 3,6, aí sim você encontra a sua resposta, 11.880. Cuidado para não ir no seco, tá, galera? Por quê? Porque ele está pedindo a carga num gráfico, só calcula a área, beleza? Fechou, certo? Agora, galera, vamos dar uma olhada na nossa próxima questão. Nossa próxima questão, a pegada aqui é a seguinte, ele também está te pedindo a carga. Aí tu fala assim, pô, professor, é só calcular a área. Sim, é só calcular a área. Mas eu peço que vocês tomem cuidado com uma coisinha, tá, pessoal? Olha só. Quando ele pede para você calcular a carga, ele falou assim, ó, a carga que passa por esse cara em 15 segundos. Então, pessoal, o teu gráfico tu tem que considerar os primeiros 15 segundos dele, tá? Uma vez a prova da Federal do Paraná, o cara colocou assim, entre 5 segundos e 15 segundos. Aí, cara, todo mundo calculou a área inteira e não percebeu que era só entre os 5 e o 15. Então, era essa areazinha que você tinha que fazer aqui, ó, pessoal. E, cara, uma galera perdeu uma questão fácil, que é só fazer um cálculo de área por uma bobagem interpretativa. Então, toma cuidado, tá, pessoal? Nesse caso, não foi o que aconteceu. Ele falou, a carga nos primeiros 15 segundos. Então, é em todo o seu gráfico aqui até o 15 segundos. Ó, esse teu gráfico aqui, ele é um triângulo. Então, a gente calcula a área deste cara como sendo base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo aqui é 15. A altura desse triângulo aqui é 60. Dividido por 2. 60 por 2 dá 30. 30 vezes 15. Esta área vai dar 750. Essa carga, então, é quanto? 750 o quê? Olha a unidade. Corrente elétrica em ampere. Tempo em segundos. 750 coulombs. Professor, ele quer a resposta em coulombs? A carga elétrica em coulombs. Cuidado, pessoal. Às vezes nessa questão ele tá lá escrito bem pequenininho, ó, em miliampere hora. Putz, cara, aí tu vai perder uma questão porque não mudou a unidade, tá? Mas é 750 coulombs de fato nessa nossa. Consequentemente, é o item C. Beleza? E assim, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo os momentos aí que foram cada uma das questões, como eu já havia comentado com vocês em sala. E é isso aí. Se você gostar, dá uma comentada, dá um like aí, tá, pessoal? E vamos fazer isso chegar o mais distante possível, beleza? Forte abraço a todos, beijo a todos, bom feriadão aí de Páscoa pra todo mundo, galera. E é nóis, até a nossa próxima aula, beleza? Abração!